contexto aí pra quem não tá sabendo, a gente acabou de ver o episódio de Digital Circles, que provavelmente já saiu no canal aí, tô falando isso aqui pra quem tá no corte. E o Linkzinho, que é um canal de React, talvez o maior canal de React de teoria, né? O maior canal de teoria do Brasil, talvez, por aí. Ele postou o React dele de Digital Circles, só que como é que o Link faz? Ele posta o React, junto com o React ele posta mais um tempão de vídeo de teoria, dele fazendo o vídeo de teoria junto. O cara não gosta de ganhar dinheiro, em vez de postar 2 vídeos, ele posta só um, né? Se eu fez os links que esteja vendo isso. E aqui agora a gente vai ver a parte do vídeo dele, do react dele, que é a teoria, né? Porque eu acho que é assim que a gente vai fazer. Bora lá, bora lá. Rapidão pra poder falar umas paradas antes de eu começar a fazer um monte de teoria por quase 30 minutos, porque eu tenho algumas das minhas primeiras impressões da história da série em si, além, é claro, de ficar tentando fazer teoria e ficar tentando pensar no que vai acontecer nos próximos episódios. Eu queria falar um pouco sobre a parte narrativa desse episódio, porque eu acho que isso pode, quem sabe, acrescentar algo até para nossas teorias em si. O Jax acabou tendo vários paralelos nesse episódio aqui que eu achei bem interessantes, principalmente com o personagem da Hagatha. O melhor personagem. E da Gengo, o que é curioso, né? Pra um personagem que se mostrava tão forte assim, o personagem que deve ter um dos maiores segredos da história até então, um grande detalhe, ele é idêntico a Hagatha e a Gengo, e talvez isso possa explicar pra gente um pouco do porquê que ele fica sempre implicando com esses dois personagens em específico. Talvez seja só um pouco de identificação até. É o bagulho de quem não gosta do Subaru, né? Pra quem não sabe, o Subaru é o protagonista de ReZero, e ele é muito odiado porque ele é muito humano, sabe? Tipo, as pessoas se veem nele, é por isso que elas odeiam ele. É a mesma coisa, eu acho que o Jax faz, mano. Ele se vê nesses personagens e isso dá um pouquinho de raiva nele. Se vocês prestaram bastante atenção nesse episódio, devem ter percebido que, né, a Gengo, ela sempre carrega consigo uma máscara de felicidade pra poder esconder as suas expressões verdadeiras, né? Pra poder esconder o quê? A sua tristeza. O que é muito curioso. A partir aí do capítulo 5 e 6 de Digital Circus, aprendemos que o Jax também faz isso, só que de um jeito um pouco menos exagerado. O Jax tem um jeito... Ele faz essa daqui, ele faz como é que se chama? A poker face dele, que é aquela face meia... Que essa face aqui, mano, é que essa face tá bem expressiva, mas aquela face que é só um sorrisão aqui, ó, bum, e metade do olho dele fica preto, outra metade fica amarela, é a bat face dele. Jeito um pouco diferente de disfarçar os seus sentimentos verdadeiros, e parece que diferente da Gengo, ele não é tão consciente disso que ele faz, até porque parece que ele tá passando por um estresse muito grande por fazer isso toda hora. Verdadeira por algum tempo, e alguém nota isso, ele instantaneamente muda pra aquela máscara de personagem canalha, né? Ele bota aquele sorrisinho de babaca, ele finge que tá tudo bem, mas sempre que a gente vê uns deslumbres dele como personagem numa boa, dá pra perceber que ele tem pequenas reações genuínas. Ele sente raiva, ele sente angústia, ele sente outros sentimentos negativos bem intensos durante todo o episódio, principalmente quando ele fala com a Pomni no final, né? O que mostra que, também, bem semelhante a Hagatha, ele esconde os sentimentos de verdade dele. Ele não fala o que ele realmente pensa, e isso claramente... Ele esconde, Link. O amor dele pela Pomni vai acontecer, tenho fé. Prejudica. No episódio passado, a Hagatha era o personagem que estava mais próximo ali, né, de abstrair, de enlouquecer por conta disso, e agora o Jax é o personagem que tá mais próximo disso. Bem complicado o que tá acontecendo. Fora os outros paralelos, tipo... Isso é um bagulho. Eu tenho certeza que até o último episódio, eu não sei se vai ser no último episódio, mas eu não sei quantos episódios vai ter Digital Circles. Alguém aí no chat tem essa informação? Quantos EPs vai ter Digital Circles no total? Não sei. Mas de qualquer jeito... Eu tenho certeza que até o final da série, alguém do elenco principal vai endoidar, por algum motivo. Agora que acabou de ter esse episódio, pode ser que seja o Jax. Mas, eu não sei, não boto fé que vai ser ele. Talvez seja a Agatha, o King, o próprio, que ele tá meio bagulhado. Talvez a Zubul tenha um arco de queda, né, que ela tá muito... Tipo, a Zubul agora que o Jax mostrou que ele não tá bem, provavelmente junto com a Pomni e a Zubul, eles são os mais... Aqui a Pomni não tá tanto. Mas, tipo, a Zubul é a top 1 mentalmente estável do momento agora no desenho. Provavelmente vai ter um episódio onde a Zubul vai começar a dar uma endoidada também, porque eu acho que a autora vai equilibrar o nível de loucura pra gente nunca saber quem é que tá mais pirado no anime. No anime não, no desenho. E aí... Eu não sei quem vai, mas alguém até o final do episódio, até o final da temporada, não sei se é só uma temporada, se vai ter várias, vai endoidar e virar um monstrão e ele vai morrer, né, dá pra dizer assim. 10 ou 9, se eu não me engano, cara, já tá acabando então, estamos nos últimos então. Realmente, né, tá tendo os últimos desenvolvimentos. Eu pensei que ia ter tipo uns 15 pelo menos, sei lá. Mas tá bom, né, 10, 9, nos próximos 3 episódios alguém endoida e vira um monstro, certeza.
Se a gente for voltar, cara, nos outros episódios, eu acho que isso também deve rolar. Porque uma coisa que eu consegui notar, jovens, nesse episódio inteiro, é que quase todas as afirmações do Jax são mentira. Tipo, no episódio todo, assim, sabe? Tem um momento no episódio, por exemplo, onde ele fala sobre como são as características de cada personagem. Tipo, a Hagatha é pra ser... Opa! Meu pós 27, Vicente, eu me identifico com o Jax, tem algum problema? Provavelmente. Quer dizer, depende da parte do Jax que você se identifica. Se for a parte de ficar escondendo problema e aí estourar, aí eu acho meio preocupante, mas não tem tanto problema. Agora, se for a parte psicopata, meu amigo... personagem mais feliz. E, ironicamente, a Hagatha, ela é, tipo, a personagem mais triste desse episódio. O Kingo é pra ser o doidinho, e o Kingo, na verdade, é um dos mais sãos do episódio. A Gengo é pra ser a personagem triste nesse episódio, ela tá feliz, e até mesmo quando ele fala que ele é o personagem engraçado, né? Ele é o personagem das piadas, que não se importa com nada. E nesse episódio, quem é que tava se importando mais com tudo? Ele mesmo. Várias outras afirmações dele no episódio também são mentira. Quando ele diz que a Hagatha esconde o que ela realmente pensa, e isso faz com que ela seja falsa. Ele mesmo faz a mesma coisa depois. Quando ele fala que se a Pomni enlouquecesse, ele seguiria em frente e esqueceria mentira dela. Pra caralho. Ele também mete muito louco, porque o pessoal que enlouqueceu, ele claramente não esqueceu até agora e claramente não seguiu em frente. Até mesmo um momento que eu acho que, narrativamente falando, coloca o Jax como um personagem super antagônico para Zubul. É um momento da série onde a gente tem um paralelo entre o Jax e a Zubul. A gente tem um diálogo todo onde o Jax tá tentando convencer a Pomni, né? Não importa quanto você fique tentando ser um ser humano, você fique tentando lembrar de quando você era um ser humano, agora você é um personagem de desenho animado, você é um cartoon, você é só esse bonequinho que você é. E aí a gente tem exatamente a mesma cena do lado da Zubul falando com a Gengo. Só que diferente do Jax, né? A Zubul fala apenas: você é humana. Se vocês forem pegar todo aquele discurso super edgy e meio vergonha alheia que o Jax... Caralho, teve esses contrapontos no episódio. Nem me liguei enquanto eu tava assistindo real, né? Tem de um lado a Zubul tentando fazer a Gangly entender que ela é humana, enquanto do outro tem o Jax tentando fazer a Pomni entender que ela não é humana. Cara, eu não me liguei desse contraponto que teve dos personagens. Eu admito, não prestei tanta atenção na parte da Zubul e da Gangly, eu tava mais pro Jax, mas realmente teve. Jax fez durante todo o episódio, não importa quanto a gente pare pra pensar, o Jax tá muito tentando se convencer de alguma forma que ele é esse personagem radicalzão e que não se importa com nada e tudo mais. Os 7 estágios do luto, tá bom? Negação, estágio 1, Jax está no estágio do luto após perder o seu amigo sapo. Meu Deus! E provavelmente ele tá fazendo isso por algum motivo em específico. A gente só não consegue descobrir qual é esse motivo ainda. Se ele tá tentando esconder algo de alguma pessoa, se ele tá tentando fazer alguma coisa em segredo, ou se ele tá tentando simplesmente proteger os outros personagens. Nós sabemos que o Jax provavelmente tem uma razão pro seu comportamento. Afinal de contas, a Gooseworks já falou isso várias vezes em suas postagens. Jax se comporta de um jeito muito bizarro por um motivo específico. Agora, qual é esse motivo específico? E principalmente, por que isso faz com que ele queira afastar todo mundo? A gente também pode pensar no fato de... Já sabemos, né? Já vou aqui entregar a resposta pra vocês. Jax, trio Naruto, né? O Jax, o amigo sapo dele, a Agatha, era um famoso trio Naruto, né? Todo mundo bem, todo mundo bem. Alguma coisa aconteceu que por culpa do Jax, talvez, um desentendimento do Jax e do menino sapo, o menino sapo virou monstro, enlouquece, e o Jax se sente culpado, porque, né? Ele meio que se culpa por ter meio que matado o amigo dele. E com isso, a Agatha, do nada, o Jax muda de personalidade. E quando ele vai interagir com a Agatha, ele trata ela mal como se fosse um babaca. E a Agatha se separa dele. Vai ser isso, sente essa lore, esse storytelling aqui já tá completamente montado em minha mente, né, meu? De que talvez ele não queira afastar todo mundo só por causa de um grande segredo. Talvez isso seja realmente só a trama interna do personagem. Ele seja aquele famoso personagem que tem problema com abandono e acha que tem que afastar todo mundo e ninguém pode se aproximar muito dele. Afinal de contas, temos uma cena no meio do episódio, né, que a Pomni vai abraçar ele ali, ele joga ela pra trás e não deixa ela chegar perto, então é uma outra situação aí, né, pode ter acontecido, mas não temos certeza ainda. Enfim, gente, essas são minhas impressões do episódio falando narrativamente. Agora fiquem aí com 30 e poucos minutos de eu fazendo teoria que nem um dementezinho doidinho, junto com o Cipta, pensando... Estamos aqui pra isso, linkzinho à vontade. No que vai acontecer nos próximos episódios da série e afins. Bicho, temos aí, talvez... Mano, além de ter 30 minutos de episódio, talvez esse tenha sido fácil esse episódio mais bem escrito da série até agora. Fácil.
Fácil, fácil. Eu parei pra poder dar uma olhada nos comentários, gente, porque, mano, apesar de, pasmem, ser um episódio com bastante coisa relacionada com os personagens. Mano, ó, eu vi ler o que você disse já. Eu espero que seja algo com a Agatha, tipo, ela pode ser a culpada real disso e o Jax mesmo assim se culpa. Eu acho que a Agatha nem sabe o que aconteceu. Eu genuinamente acho que só de um dia pro outro, na perspectiva da Agatha, de um dia pro outro, o amigo do Jax morre. E aí, do dia pro outro, o Jax muda completamente de personalidade. Vai ser um bagulho assim, eu genuinamente acho que é um treco assim. E é por isso que a Agatha, mesmo não gostando do Jax, por ele tratar ela mal e achar ele um babaca, ela nunca, tipo, se afasta dele. Ela continua tentando se aproximar. Porque ela já conheceu outra versão do Jax e ela, tanto no episódio, ela se culpa de, tipo, eu errei, eu não quero, eu tô perdendo a Pomni, eu tô errando com a Pomni do mesmo jeito que eu errei com o Jax, sabe? Ela fala isso no episódio. Então eu genuinamente acho que a Agatha se culpa de ter abandonado o amigo dela no luto, né? De ter abandonado o Jax enquanto ele tá em luto. E é por isso que mesmo puta com ele, por ele ser um puta babaca com ela, ele continua, quer dizer, ela continua se aproximando, sabe? Eu acho que é alguma coisa assim. Personagens, novamente a gente tem algo tipo, esse episódio parece um pouco, de fato, né, igual a maioria dos comentários tá falando, mano, parece a calma antes da tempestade mesmo, né, porque dá pra gente sentir que o clima entre os personagens tá ficando bem complicado, entre a maioria deles, tipo, graças a Deus eu acho que a Agatha e a Pomni vão fazer as pazes e ela vai ficar bem, ok, tá, já é um ponto positivo, só que os outros personagens, tipo, já dá pra ver as separações que a gente tem em mente ali, o Jax passando pra ideia, mano, novamente, favorito da Gooseworks, ou a Agatha ia endoidar nesse episódio, ou a gente ia puxar pra um vilãozão final, né? Porque 9 episódios, foi o 6, falta 7, 8 e 9. Esses últimos 3, cara, todos os personagens já estão desenvolvidos. São 9. Apresentados, as amizades e os combos dos personagens já estão bem desenvolvidos. Então a gente pode falar separadamente, digamos assim, de cada um dos episódios. Começando tem isso! Eu não sabia dessa informação. O 6º episódio era sobre o Jax, ou seja, nítido. E os próximos episódios não é mais de desenvolvimento de personagem. Os próximos episódios... Provavelmente, tipo, 1 e o 2 era introdução de universo, né? Pra você entender como é que a história vai ser contada. O 3 é sobre a Azul King, 4 sobre a Ganglin, 5 sobre a Agatha, 6 sobre o Jax. E os próximos 3 é a Final Trip, né? A reta final do desenho disso aqui. Desenvolvidos. Então a gente pode falar separadamente, digamos assim, de cada um dos episódios. Começando, acho que pelo menos padrão de todos, o Caim. Bicho, o Caim eu acho que ele vai endoidar. Vai explodir. Vai endoidar. O Caim tá tendo muito momento que ele tá agindo muito esquisito mesmo. Ele tá. Nesse último episódio ele mostrou muita coisa. Todo mundo mostrou bastante lado, mas... Eu disse no episódio, e depois que o Kingo, ele faz aquela borboleta com a mão e ele diz, pô, eu criei, sabe? Eu acho que o Caim foi uma da galera da primeira leva do Digital Circles. Ele era um cara que tava endoidando. Ele é humano, que tava endoidando aí, e aí quando você começa a endoidar no circo, você fica numa barreira entre acabar como o Caim tá agora e virar um monstro. Que quando você tá endoidando, você começa a parar de ver o Digital Circles como a textura que é o Digital Circles, e você começa a ver ele como zeros e uns, sabe? Você começa a ver os códigos, porque você perde essa visão de personagem, você começa a endoidar, você começa a ver o além, né? Um bagulho assim. E aí você pode ou acabar que nem o Caim, que você acaba entendendo o universo, os zeros e uns, e aí você conseguir manipular meio que a realidade, que nem o Caim faz, ou você vira um monstro. Eu acho que é um bagulho assim, o Kingo ele tá começando a meio que se tornar um Caim. Pode ser que a gente tenha uma vibe meio Attack on Titan, sabe? De círculo sem fim, onde personagens atuais vão substituir os próximos, aí a gente talvez tenha uma segunda temporada, talvez, onde o Kingo substitua o Caim, e todo mundo endoida, tem um bad end, ou alguma coisa, ou todo mundo foge, ou alguma coisa assim. Pode ser porque, pô, tá na Netflix agora o Digital Circles, eu acho que eles vão querer uma segunda temporada. Então pode ser que tenha algum bagulho aí, algum bagulho de tipo bad ending, reset, e aí na segunda temporada meio que vira um looping, onde tudo volta como é no primeiro episódio, só que em vez do Caim a gente vai ter o King, ou alguma coisa assim. E aí na segunda temporada eles resolvem, pode ser um bagulho assim, tá? Não duvido. Pensei que na real o King é um mestre, mas ele enlouqueceu de maneira próxima, mas é no ponto de se transformar no Meu Deus. Não sei ler isso, não lembro o que é mestre. Tanto que ele é o único que pode ter um vínculo fora do jogo que ele teve com a esposa. Não, mas a esposa dele tava dentro do circo digital. Mas pode ser um bagulho assim, meio Round 6, onde o spoiler de primeira temporada Round 6, se você não sabe disso, aí é louco. Round 6 é uma série gigante. Que o velhinho,
ele é um jogador do Round 6 e no final revela que ele é o dono do jogo, pode ser um bagulho assim, não duvido, é uma boa teoria, Rojava, é uma boa teoria. Voltei, e aí, eu contei, eu tô vendo teoria do episódio do Digital Circles que a gente acabou de ver. Complexo do personagem, além de só ficar fazendo piadinha. Exato. O Caim até mostrou um pouco também no começo. Não, porque ele dá essas mini surtadas, essas mini puladas, assim, só que é sempre mais por causa da comédia, né? Tipo, imagino eu que talvez tenha alguma situação que vai acontecer que vai, tá ligado? Vai ser um momento pra ele bugar, um momento pra ele explodir, tá ligado? Quanto aos outros personagens, agora eu sinto que foram todos. Eu sinto que a gente tem um episódio pra cada um deles. Mesmo que seja mais difícil de decifrar, tipo, o episódio da Gengo é fácil, né? Tipo, ela no fast food. Ah, sim, o Kingo e a esposa dele foram o da primeira leva. Tanto que o Kingo, ele falou alguma coisa sobre ter conhecido o Caim. Tipo, eu acho que o Kingo, o Caim e a esposa deles, e mais uma galera aí que eu não sei quem, foi da primeira leva, né? Que a gente sabe que nem todo mundo que tá agora no circo tirando a Pomni veio, tipo, junto com todo mundo. Eu acho que a Gangrel e a Zubo, elas vieram depois. Teve um bagulho assim, não lembro exatamente como. Mas teve uma primeira leva, todo mundo endoidou, inclusive a esposa do Kingo, e sobrou só o Kingo, que tá nessa etapa de entre virar um Caim e virar um monstro, e o Caim que acabou se tornando um administrador do universo. Eu acho que vai ser um bagulho assim. E você entende ali, você entende bipolaridade, você pensa ali que é uma depressão, alguma coisa assim, passa o trabalho dela, ok, é um episódio fácil. Esse do Jax é muito mais complexo. Você tem umas camadas, ele também pega pra desenvolver todo mundo junto. Eu acho que até por isso ele foi tão grande assim. Mas indo um personagem por vez, Zubo. Temos a revelação quer transar. É isso. Ela quer. Grandes revelações. Dos personagens... E sabemos com quem. A fitinha vai ter que tancar. Acho que ele é o menos complexo, digamos assim. Toda a trama dela é mais sobre o personagem dela mesmo, né? E é que eu acho que o arco da Zubo, ou eles vão quebrar a Zubo de novo, e aí ela vai começar a endoidar, que é o que eu tô achando que vai acontecer. Ou o arco de desenvolvimento da Zubo acabou aqui, ela já foi desenvolvida, a gente já sabe meio que tudo sobre a Zubo, teoricamente. Tatuadora, teoricamente ela é talvez uma mulher trans ou algum bagulho assim, que não se identifica com o próprio corpo. Ela tá tentando salvar a Gangrel de enlouquecer. Ela é o personagem mais completinho assim, meio começo e fim, mais pão doce, feijão com arroz, tá de boa. Ou vão quebrar ela, ou ela vai manter assim até o final da temporada e alguma coisa acontece. Sobre a aceitação própria, tipo, nesse episódio pra poder salvar e pra poder fazer a vingança dela, digamos assim, ela botou um monte de peça dela aleatória e tal, não dá pra saber se ela gostou ou não, mas tá ali, ficou algo, ficou alguma coisa. A gente teve também a Gengo tendo um momento feliz, entre aspas, e a conversa das duas foi muito bem escrita também, quando Sim. os dois conversam e tudo mais. Inclusive, esse bagulho aqui tá com cara, tá? Eu com meu conhecimento de escrita de história, tá? Tá com cara de quebra da Gengo, tá? De algum jeito, eu genuinamente acho que vai ser isso que vai rolar, tá? A Zubo morre e a Gengo vira monstro. Tipo, tem um treco, tá rolando alguma coisa no circo, onde a Zubo tem que se sacrificar, não sei como, sei lá, talvez por ela ser um monte de peça, ela seja a chave pra alguma coisa, uma literal chave pra algo, a Zubo acaba se tornando, pra ela poder moldar o corpo dela, alguma coisa assim. E aí ela vai ter que se sacrificar e a Zubo vai ficar muito bad e vai enlouquecer. Eu acho que vai ser o... Porque a balança moral da... Quer dizer, a Gangrel, né? A balança moral da Gangrel é a Zubo. Então eu genuinamente acho que se a Zubo for de F, eu acho que a Gangrel vira monstro junto, sabe? Eu acho que vai ser um bagulho assim. É doideira, porque, mano, ficou com umas nuances muito bem feitas. Tipo, a Gengo pergunta pro Zubo, tipo, você se gosta? E aí o Zubo não responde, mas elas pegam a mão e tal. Então, claramente, esses dois personagens têm isso. Oh, caindo de novo aí. Aí, beleza, tá. A gente tem Kingo e Hagata. O Kingo, nesse episódio... Voltou, né, o Gold. O Gold. É de 3 em 3, né? Episódio 3 tava lá o Gold lúcido. Episódio 6 volta o Gold lúcido. Provavelmente episódio 9 vai estar lá meu brother. Né? Vai estar lá meu brother. Lúcido. Kingo vai virar o novo Caim, mano. Escutem minhas palavras, cara. Não, episódio. É estranho porque nesse episódio em específico, parece que ele é muito mais potente do que a gente pensava que ele era. Porque trabalha com programação, Kingo. Segundo melhor episódio do desenho, só perdendo pro episódio 5, aquele episódio é cabuloso. Sabe programação, e aí, tipo... Mano, muito, tipo... Eu acho que a maior referência do jogo ser um jogo até agora foi esse episódio. Que é, o Kingo tinha uma esposa que fazia bagulho de coleção de insetos, né? Eu não esqueci qual que é o nome, botânica, alguma coisa assim que ela trabalhava com insetos. Não, mano. Nossa, pior que eu não lembro também. Mano, ele fez um itemzinho de cura que é uma borboleta, tipo... Eu não sei do que ele criou isso agora, true, né? Porque verdade, tinha quando tá claro, né? Eu acho que ele só pegou, ele tem aquilo ali por um tempo, tá ligado? Então, sei lá, talvez seja um item que ele já fez, tá ligado? Ou se ele criou agora, cara... Considerando que na maioria das vezes ele tá louco, ele deve ter feito do nada só. Não é tipo só feito do nada, mas é algo que ele deve saber
Só nem sabe como é que fez. Mas, pô, o Kingo, a gente tem o mesmo que a gente pensava antes. Ele é o personagem mais acertado da história. Até agora ele é o personagem mais são da história quando ele tá no Meu mano, o Kingo sai vivo, tá? O Kingão vai sair vivo demais. escuro. Tipo, legal os detalhezinhos, né? Deles colocarem ele luta bem no escuro. Ele, mano, manda o diálogo pra Agatha quando eles estão no escuro. Isso claramente ajudou ela. No escuro ele virou Graças Bolt, a mano. Deus. No escuro É ele o virou paizão Bolt. do grupo. Caramba. É o paizão do grupo. muito o paizão bonitinho. Salvou, porque o episódio inteiro a Agatha vai falar os negócios, o cabelo dela tá todo sempre tremendo. E eu tô o episódio inteiro prestando atenção, pensando, é agora. Seja bem-vindo, Spider. Tô vendo aqui teoria de Digital Circles. Agora ela vai muito. Tipo, ó, essas cenas, assim, específicas. Mas ok, ela terminou. Graças a Deus ela Kingo terminou salvou bem. a Agatha Meu de Deus, enlouquecer, tá? É um personagem fofo, graças a Deus ela Sim, é muito está- fofinho. Eu acho que ela retrocedeu bastante, inclusive. Deixou aberto pra poder, talvez, fazer as pazes com a Pomni e conversar mais tranquilo com ela. Muito mais parecida com o Jax do que parece. Isso é engraçado. Muito engraçado. Porque se você pegar, você volta no episódio passado, Jax tá falando literalmente que que a Agatha é falsa, né? Ela fala o bagulho, mas ela não tá sendo muito sincera e tal. E aí parece que ela só tá tentando se aproveitar. E aí nesse episódio temos o rapaz, o mentiroso aqui, né? Temos o The mentiroso, Liar! The o Liar! mentiroso exposto. Não, que eu sou o divertido. Não Quebrou é. a personalidade umas 5 vezes, no mínimo. Não é, perdeu a personalidade do Light Yagami no meio do episódio, mano. No meio do episódio. Ai, droga, menos ego e menos aura. Ai, perdeu tudo, meu mano Jax. Eu acho que tendo em mente isso, é realmente essa brisa. O Jax, ele sabe de alguma coisa. Ele tá só escondendo. Ele sabe, E aí ele sabe. meteu o personagemzão pra poder fingir que não tem nada acontecendo. Um ponto Jax sabe alguma coisa sobre The Void. Certeza. Alguma coisa do Void, alguma coisa dos monstros. Ele tem uma info aí que é uma info foda. que eu achei doideira foi que ele soltou uma informação importante no meio do episódio do nada. Que ele falou, tipo, quanto mais tempo você vai passando no circo, a gente vai virando mais esse arquétipo. Eu vi um comentário que tava falando justamente que no episódio 3 ou 4, ele fala pra Gangle, eu prefiro você quando você tá triste. Talvez por causa do arquétipo do personagem, que ela tá se tornando cada vez mais o arquétipo do personagem, e eles estão mudando. Talvez conforme os episódios vão passando, eles vão endoidando igual os personagens dele. É aquele bagulho do Caim ter o... Do Caim tá cada vez mais conseguindo manipular a mente dos personagens. Nos primeiros episódios ele não conseguia. No quinto ele deixa o Jax vegano. No sexto ele consegue passar informação entre o cérebro dos personagens. Tá assim, né? Daqui a pouco ele tem algum jeito ele tem controle sobre o cérebro das pessoas. Essa cena, inclusive, aqui é uma das... Do cenas nada? Não, do nada. Tipo, é um segundo, ele tá tenso e do nada ele para e pega, tipo, ele tem uma coleçãozinha de Eu fotos, vi né? isso, Ele eu tem um vi tempo isso. de fotos e ele Eu achei que ia pega... mostrar mais. Eu fiquei, droga, não mostrou. E ele pega uma só. Não, e existe muito, tipo assim, mesmo que o Caim seja descrito como uma inteligência artificial, tem uma teoria muito antiga lá do episódio 1, 2... Ó, tempos atrás essa teoria existe. Vai ser o bagulho da IA filho revolucionário, né? Da IA que é criada pelo mestre, ela adora o mestre, ela começa a se sentir abandonada, a IA ela cria consciência própria. Será que vai ser um bagulho assim? Tipo, ele é meio que o filho do criador do Digital Circles, que é uma IA, e aí ele começa a se revolucionar, mano. De que o Caim não era uma IA. Ele era pra ser uma Isso IA, deixa só essa que ele teoria foi forte, treinado. isso deixa minha teoria forte, tá? Pode ser. A teoria do Caim humano deixa bem forte, mas pode ser também a teoria da IA revolucionária. Eu acho meio fraco, porque eu não sou muito fã da... Não sou muito fã tipo, a revolução da IA, porque eu acho que é o mais padrão, sabe? O mais sem criatividade que dá pra ter. Mas pode ser a da IA que é criada pelo mestre, aí ama o mestre, aí ela começa a se sentir meio excluída, meio Under Egg Priority, meio... Tem muito sci-fi de inteligência artificial que tem esse plot twist da IA que se evoluciona. Não sou muito fã. E ele veio de uma pessoa, ou alguma coisa do tipo, porque qual que é a brisa? Lá, antes de lançar o episódio 1, tinha aquele site, né, o The Walk Watch. Eles usam até hoje o The Walk Watch. E esse site, ele tinha um teaser que aparecia um humano com a roupa do Caim, tipo, apresentando o joguinho Aí, do ó, Digital aí, Circus e ó. tal. Então, numa dessas... Nem sabia pra disso. ser alguma coisa, pra isso aqui ser o escritório do Caim é 2P. Tá ligado? E sendo o escritório do Caim pra mim, mano, isso daqui já deixa pra mim umas coisas mais legais da série. Ele não porque é uma parece IA. o escritório do Caim, mesmo PC, mesmo negócio, só que não é o escritório do episódio 1. E o escritório do episódio 1 deu um tique na Pomni também, né? Então, cara, numa dessa é 2P pra Sabe tipo. uma coisa que eu acho que eles deviam ter feito? O escritório ser real. Tipo, eles literalmente irem no escritório, tirarem uma foto na vida real e botarem no episódio. Eu acharia bem mais... Tipo, pode ser que eles estejam mostrando que talvez o escritório também seja dentro do circo digital, tá? Mas eu gostaria que fosse uma foto real, do mundo real, do nosso mundo, isso daqui. Ia ficar muito mais legal.
Tipo assim, você já conseguir fazer a conexão. Se o Caim é humano, né? Ou se tem um humano no qual o Caim foi baseado, ele e Pomni, mesma empresa. Trampavam no mesmo lugar, né? O logotipo em cima é igual, todos os personagens têm isso, é igual. Resta saber, tipo, pra mim, dos mistérios, resta saber o que o Jack sabe. Tipo, qual que foi a brisa? Mano, imagina o Caim, cria esse bagulho, aí ele se coloca dentro da IA, tal, ele é o chefe da empresa, entra dentro da IA, a Pomni chega com o café dele na sala, estagiária zona, assim, mina do telemarketing, assim, sei lá, uma mina de cargo muito baixo, entra no escritório com um café, assim, tipo, cheguei, senhor Caim, tal, aí ele sumiu. Aí ela olha assim na mesa, tem um óculos de realidade virtual, ela bota o cafezinho na mesa, e aí ela vira o óculos e começa o primeiro episódio. Porra, esse é legal, tá? Eu gostei desse. Que ele descobriu, tá ligado? Porque realmente, tipo, ele joga umas diretas muito específicas, tipo, ela tenta segurar a arma de uma Será que o Linkzinho ele topa ver o próximo episódio de Tal Ser Conjunto, mano? Terminei a primeira temporada de Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Cê é louco, anime muito bom? Let's go. Mano, Fate é um bagulho que eu nunca vou assistir, mano. Eu e o Yuri voltei com o contexto, eu tô vendo teoria do episódio 6 de Tal Circle, que a gente acabou de ver. forma realista, ele fala, não segura uma arma de uma forma realista não, você é um personagem de cartoon. E ela nem mira e acerta, tá ligado? Porque é um essa cena é joguinho muito feito boa, pra poder mano. acertar, né? É uma coisa muito comum, inclusive, né? Digital Circus parece muito um jogo de VR dos anos 80. E Sim. jogos dessa época, eles tinham mira automática. Era bem normal, tá ligado? Até porque não tinha muita câmera pra você poder mirar e tal. Então, é alguma coisa? Com certeza é alguma coisa. O ponto também é qual é pra ser o arquétipo de cada personagem. Eles apresentaram muita coisa, Acredito eu que o que mais chamou a atenção nesse episódio foi muito da Hagatha reposicionou. Acho que ela voltou ao normal aos pouquinhos, graças a Deus. Pomni, a gente ainda tá pensando. Ela se deu bem com o arquétipo malvadinha, né? Ela se deu bem, se soltou bastante. Né? Ela se deu bem. O tenso é pensar nessas frases finais do Jax. Tipo, foi o diálogo mais denso, eu diria, que a gente teve até agora da série. Foi o mais denso que a gente teve até agora da série. Nossa, eu nem me liguei. Eu tô até agora na frente do Linkzinho, né, mano? Eu vou ficar em cima dele. Peraí. Nem me liguei que eu tava na frente do Linkzinho. Linkzinho foi mal, meu filho. Tava na frente da tua webcam. Diálogo mais denso, eu diria, que a gente teve até agora da série. Foi o mais denso que a gente teve até agora da série. Muita coisa apareceu nele, tipo, de cantinho, assim, que a gente consegue colocar e pensar a respeito. O tenso pra mim é que por que o fingimento? Por que o fingimento? Porque, tipo, ok, dá pra entender então que ele tem uma casca. E além de ter uma casca, ele quase endoidou. E esse episódio vai muito puxado pra ele. Tipo, ele vê o quarto do amigo, ele faz uma amizade com a Pomni. Quando a Hagatha fala que ele tá tentando usar ela, ele fica indignado de novo, puxa a parte séria, depois ele volta ao normal, finge o personagem. A máscara vai tá caindo. A Pomni dá um abração nele, ele fica todo frustrado também. Exato, não, ele encosta nele, ele puxa ela pra trás e tal. Dá pra perceber que ele não gosta que encostem nele também, então é algo aí também, né? Medo de milho, que ele falou sobre... Mas deixou avulso e ele quis jogar o vilãozinho, né? É, que bagulho, né? Eu acho que esse bagulho da tripofobia do Jax, né? Dele ter agonia de conglomerados de pequenos boss. Eu não sei como que vocês vão encaixar isso. Mas vai ter alguma coisa na lore do Jax que vai fazer ele ter essa tripofobia. Eu não sei se quando na morte do amigo sapo dele, alguma coisa envolvendo várias bolinhas, sei lá, não sei, alguma coisa vai fazer o Jax... Eu acho que o Jax mentiu, tá? Eu acho que ele tem tripofobia, mas eu acho que ele sabe por que ele tem, tipo, algum trauma dele. Ele só não contou. Mas vai ter alguma coisa no flashback dele que vai envolver um pequeno amontoado de pequenas bolas, alguma coisa assim. Eu não sei qual é a regra pra tripofobia, mas vai ser alguma coisa assim que vai fazer o Jax criar esse trauma. Eu sou o cara mal, que eu atrapalho porque eu sou um cara super mal. E não sei se é... Não sei se é, porque desde o episódio 2 é o personagem que mais parece. Tipo, eu ainda considero muito que a Guzi Works falou que tem razão pro jeito dele agir, tá ligado? Eu acho com certeza tem. E eu acho que ele só não tá tancando mais segurar o segredo. Porque pra poder agir do jeito... Sapos tendo filhos são várias bolinhas nas costas, né? Pensa nisso. Sei lá, mas o que é? É que eu não acho que dá pra fazer, tipo, session aí, né? Porque a Zubo, ela acabou... Pô, a Zubo acabou de falar nesse último episódio que ela queria transar, né? Que ela queria, talvez, tá? Isso daí, eu acho que essa é a teoria mais fraca que eu vou soltar até agora. Mas talvez, vou tentar usar o mais de informação que eu tenho, antigamente no circo digital dava pra transar. Talvez, alguma coisa assim, dava... Não, é que eu transar é uma palavra muito feia, mas dava pra fazer session, né? Famoso session.
E de alguma forma isso foi bloqueado por alguma relação que algum dos personagens teve. Porque, né, sei lá o que tem um bebê no mundo Digital Circles. Que o bebê, ele não vai ter uma mente que foi transparida pro círculo digital, né? Ele vai ser vários códigos. Eu não sei como é que funcionaria pra ter um filho no círculo digital. Então, tipo, sei lá, pode ser. Eu acho bem fraca essa teoria do amigo sapo do Jax ter vários filhos. Mas ter um filho, alguma coisa assim. O Jax, sei lá, tipo, ele se apaixonar no círculo digital. Aí o Jax começa a se sentir meio excluído, porque o sapo começa a dar muita atenção pra namorada dele. E aí o Jax acaba brigando com ele, acaba, sei lá, empurrando ele, aí ele cai numa porta que taca ele no Void. E aí o cara enlouquece e vira um monstro. Não sei, sei lá, alguma merda assim? Pode ser. Mas eu acho bem fraco essa teoria. Porra, eu saio do AD e o Inu fala sobre sequestro. Que sequestro? Nunca... Ah, Session. Li errado, foi mal, dislexia. Mas eu acho a teoria bem fraca, mas é possível, é possível. Um foreshadowing, né, da Zubo falando que dá mais pra transar, mano. Bem, o Caim podia talvez dar essa chance a ele. É, sei lá, tá. Tem como, mas eu acho que não é pra esse lado que a história tá indo. Meio que o romance do excluído. Eu acho que é muito mais uma amizade destruída de alguma forma. Do jeito que ele tá agindo, ó, ele indignado aí no fundo. Olha isso. É porque pra poder agir do jeito que ele tá agindo, ele tem que bancar o personagemzão mal. Só que às vezes ele deixa vazar, e cada vez ele tá deixando vazar mais. Ele não é mal. O personagem de verdade. Já né? que você é um Ele herói. normal, ó. Um segundo de volta pro normal, assim. Até a forma como ele falou da Omni no episódio Soa Falso. Quando ela fala, tipo, e se eu enlouquecesse? Ele fala, não, eu ia seguir em frente. Não acho que seguiu. Não ia, nem Não acho que não. Não acho que seguiu. Não tá seguindo Não em acho frente que do parou pra olhar pra portinha do amigo ali e não seguiu em A frente. gente tá considerando que o amigo sapo do Jax pode ser mulher? Ou a gente nem tá considerando isso? Porque, pô, não é uma cara masculina também, né? Tipo, esse bagulhinho aqui geralmente é bem relacionado a personagem feminino, pra dar característica feminina à personagem. Nada impede. Ó, esse cíliozinho aqui, pô, pode ser uma mulher, tá? Esse sapo. Sapo, mulher, Jax, namorada, filhos, ovos de sapo, morte dos filhos do Jax, ela virou monstro. Ficou mais visível, ficou mais alcançável, mano. Sim, acho engraçado essa pequena relação com as bolinhas. Então, sei lá, eu acho que talvez ela ser mulher e eles terem uma relação, dá pra fazer sexo no circo antigamente, e aí o sapo ele tem filhos, e aí o Jax perde todos os filhotes dele. Sei lá, dá pra ir pra esse lado. Eu consigo ver mais possível agora, mano. Gente. Deu pras duas portas ali, se sentiu mal. Exatamente, olhou pras duas portas. No episódio que o Eu acho que Calfimo não tem morre, nenhum né? lugar Eu acho que falando que o amigo do Jax ele morre no homem. episódio 1, só que ele aparece no episódio 2, o enterro dele, e o Jax não vai no enterro dele, mas dá pra ver que ele dá uma mini expressão de desgosto, assim, quando o Calfimo morre. Quando a Hagatha fala a história triste dela, ele dá um também, que inclusive, um disclaimer, né? A gente ficou pensando no episódio passado se Hagatha e Jax eram amigos ou não. Nesse episódio acho que fica algo. Porque a Hagatha fala, tipo, eu falhei com o Jax e falei com a Pomni. Falhei com o Jax? Tipo, não sei se é algo Devaneio tá se importante ou se tornando ele só possível, for... mano. Eu gosto muito de teorizar, mano. Eu só não faço vídeo de One Piece, porque senão o meu público vai ser só One Piece, mano. Porque esse é o problema do nicho de One Piece no YouTube. A galera que vê One Piece não vê outros vídeos de outros animes. Eles só veem One Piece, e é por isso que eu não faço vídeo de One Piece no meu canal, porque não quero atrair esse público que não vai ver outros vídeos. Mas, mano, teorizar, mano, ver teoria de One Piece e tal, é um bagulho que eu também hypo muito. Eu queria ter mais vídeos relacionados a teorizar essas séries assim que estão lançando, que é feita pra você ficar teorizando. Por isso que eu gosto tanto do Linkzinho, mano. O canal dele é uma grande teoria. E é meio que essa vibe, mano. O Coelho Massapa gostou. Meio Zootopia, né? O sapo, ou, quer dizer, a coelha e o raposa. O sapo e o gato, né? E o coelho, falei errado. O sapo e o coelho. Dá pra fazer um bagulho. Foram amigos em algum ponto ou não. Pra mim, é 90% de certeza que eles eram bem amigos e Isso é talvez um amigo deles em próximo acabou enlouquecendo, morreu e eles se afastaram por conta disso. O tenso é... Todos os personagens, eu sinto que, tipo assim, eles estão se segurando uns nos outros e aí vão saindo de perto da loucura. Tipo, pelo menos pegando dos últimos episódios, assim, desde o primeiro até agora. A Pomni é o personagem mais são do grupo. Ela é fácil, que ela tá mais de boa. Tipo, ela se diverte às vezes, ela conversa com todo mundo, ela tem um monte de Eu acho que a Zubo tá mais estável do que a Pomni, tá deixando claro. gente que se importa com ela. Tipo, o máximo de gente que eu acho que tem afastado dela é a Gengo e Zubo. Gengo e Zubo são os personagens que são mais, tipo, eles só os dois, basicamente. Eles só são amigos entre si. Mas eles se apoiam, né? Eles têm um ao outro. Então, tipo, você tem essa ceninha deles conversando entre si, você tem outra... Por isso que eu acho que a Gengo vai se sacrificar, e quer dizer, que a Zubo vai se sacrificar
e a Gengo vai morrer e vai virar monstro. Certeza, teoria forte. Hipopótamo é uma girafa de E aí uma girafa de Meu Deus do céu, o que você tá falando? Outras ceninhas deles Hipopótamo conversando e entre uma si e girafa tal, então é de alguma coisa já. É algo. No caso do personagem da Pomini, ela tá bem de boa. Não teve nenhum episódio fora o primeiro que você ficava, nossa, a Pomini ela vai ter que lutar pra não endoidar. Foi aparecer do segundo, terceiro, quarto episódio, a gente percebeu que ela era bem madura, na verdade. A Gengo é deprê, mas tipo, é só. Ela é deprê, mas não parece que ela tá endoidando, ela não tá perdendo o senso e tal. Ela tem alguns amigos em volta, ela tem coisas que ela gosta, então tá tudo bem. O Kingo, ele fica metendo que ele tá doidão, mas toda vez que ele volta, o maluco tá, perfeito estado. Tá fino, pô. É 880, é 880. É o Gold. Exatamente, em perfeito estado. No dia louco, na noite são. A Hagatha raspou, pra mim, raspou. Tipo, ela foi, desceu, e aí o Kingo puxou de volta, Que nesse episódio em específico, tipo, tem as ceninhas de ação, estão acontecendo as coisas, mas na hora que... Aqui, nas cenas que puxa pra Hagatha, como essa aqui, por exemplo, dá pra perceber que claramente ela tá, tipo, bem tensa, ela não sabe o que ela quer fazer, o que ela vai fazer em seguir, qual que tá sendo o rolê. Eu não sei se você pode dizer que ela tá endoidando, ou se é simples e unicamente que ela tá triste. Só, tá ligado? Eu acho que é culpa. Algo. O da Agatha a Agatha é com menos chance de virar monstro, na minha opinião. Eu acho que o da Agatha vai ser resolvido com conversa, inclusive. A Agatha, ela vai, né, ela vai conversar e tal, e ela vai ficar mentalmente... Ela vai ser um dos sobreviventes no final, que vai provavelmente fugir. Vai ser... Meu chute, tá? Ela, Pomini e Kingo são o trio final que vão sair do circo digital. Todos os outros vão de Vasco ou vão ficar presos no circo ainda, tá? Esse é meu chute gamer, tá? Cheguei, tropa. E aí, Nelo? Tô vendo teoria do Digital Circus episódio 6. Tô teorizando aqui porque acabamos de ver o episódio. Bom demais. É interessante, né? Porque a criadora até brincou com isso, né? Tipo, no episódio passado eu lembro que quando lançou, o pessoal perguntou pra ela, tipo, a Hagatha vai ficar bem no próximo episódio? Aí ela mandou, E a Hagatha tá bem. Tá bem. Criadora maldita, né? Que otário. Não, mas é normal, os criadores gostam de beitar. Vocês não podem confiar tanto nos criadores assim. Só que aí... Escutou o que o Linkzinho disse? Que ela... e a criadora disse no Twitter que não vai ter nenhum namoro entre os personagens principais. Não, vai acreditando no que a autora fala. Puxando pra esse episódio, o Jax foi o que mais puxou. Mas tendo em mente que... endoidou muito. Então, endoidou bastante, principalmente no episódio, na parte final em específico, na parte final. Mas me parece que é isso, me parece que, tipo, ou deu trauma no maluco... ou tem alguma coisa que ele tá muito escondido, ele não pode soltar, e ele não as pessoas não podem se tornar... Que bonitinha a Hagatha tá chorando, meu Deus. Tadinha. Mano, a água tá muito bem animada. Mas parece que, tipo, ou tem algo que ele tá... Não tem nada a ver, mas eu fiquei reparando nisso, a água tá muito bem animada, tá? Tanto no choro da Agatha, naquela cena lá que o Jax tá no banheiro com a pia ligada, mano, a água não tá bem animada, tipo, realista, mas a água tá bem animada pro estilo Digital Circle, sacou? Muito legal. Tá em segundo em XP atrás do Marcelo. Tá, você tá falando do bagulho do chat. Tá escondendo muito, mas assim, é algo que faz com que ele precise afastar os outros em volta, tá ligado? Tipo, porque ele claramente fez amizade com a Pomini, ele claramente gostou dela, eles foram amiguinhos por um tempinho e tal. Então, aí essa amizade deles dois fortifica a teoria de que o sapo era a sapa. Eu acho que ele tá vendo a sapa na Pomini, tanto que, elas têm a bochechinha igual, tal, papapinho, olhinho igual e tal. E a sapa, ela era que nem a Pomini e tal, e ele tá começando a ver a história se repetindo. É por isso que ele tá tentando afastar a Pomini. Porque ele não quer que ela vire um monstro também. Mano, porra, tá vindo, mano. É amiga do Jax, é uma sapa. Não sei se vai ser, tipo, amor, bagulho assim, relação. Mas é mulher, a sapa é mulher. Flertou com a ideia ali, puxou pra baixo, depois quando ela tentou se aproximar de verdade e tal, tipo, ela deu um abraço, sai, não, sem abraço, sem amizade. Ele não quer que os outros gostem dele, flashback do Jax vai ser absurdo. Eu acho que ele não quer se apegar mesmo, talvez ele já tenha se apegado e perdeu essa pessoa e não quer mais passar por isso de novo. Talvez, mas eu não sei se vai ser algo tão simples assim, tá ligado? Não sei se é só Talvez tenha razão dos dois. Sim. Pode ser um lado emotivo e pode ser algo da própria história mesmo. Porque como personagem, desde o primeiro episódio até esse agora, o Jax ele é tão off dos outros personagens que a gente sempre considerou que ele era alguma coisa muito a mais. Tipo, que ele sabia alguma coisa muito a mais, que ele tinha um segredo muito grande, alguma coisa do tipo, justamente por causa da forma como ele tratava o resto da história, né? Tipo, vou zoar as aventuras, vou fazer não sei o que, vou me divertir. Mas às vezes ele tá só tentando manter são do jeito que dá. Às vezes ele tá se mantendo são desse jeito. O que não dá pra gente saber também, né? Então, acredito eu que tipo, os 3 últimos episódios, ou vai ser ele ou vai ser o Caim.
Tipo, o Caim é mais fácil, eu acho que o Caim pira em algum ponto. O Caim vai pirar. Porque a gente tem elementos da história, cara. O Caim, ele é o vilão que esqueceu que é vilão e que morre no final, mano. Essa é a vibe do Caim, o dono da empresa que criou o circo digital, ele se tornou ele entrou, perdeu as memórias, virou um ADM depois no futuro, mano, é isso. Cadê o YouTube Premium? O YouTube Premium tá custando R$ 23 por mês, eu sou pobre. Eles só estão começando a voltar bem de pouquinho agora, nos últimos episódios. Tipo, o episódio 1 foi o que mais... Ele tinha que vender a série, né? Então no episódio 1 a gente via a Pomini procurando pela saída, tentando fugir. A gente via Jax falando umas paradas que eram muito específicas. Vire membro, Yuni. Quanto custa o membro do Link? Porra, é baratinho, até $1 só. Dá pra virar. Eu não vou gastar R$2 pra ver um vídeo do Linkzinho, mano. Tô pagando pra ver o vídeo, porra. Eu tenho a chave de todo mundo aqui, é o canalha que atrapalha tudo. A gente o teve Jax um personagem enlouquecendo logo no episódio 1 e que dava até essa impressão pra gente na época, né? Tipo, os personagens vão endoidar todos, né? Eles vão ter que ficar lutando pra não endoidar. E não, isso não aconteceu até agora. Mas eu acho que o que o episódio 1 foi uma forma de vender o ápice da série. Tipo, então imagino eu que essas coisas vão voltar agora, tá ligado? O ponto pra mim, as cenas mais importantes do capítulo são essas. Jax conversando com a Pomni no final e Caim olhando a foto. 3 segundos de cena? 3 segundos de cena. É que é muito específico ele parado olhando uma foto da empresa, tá ligado? Que, tipo, talvez seja a empresa que fez o circo. Tipo, o que ele sabe desse bagulho? Porque lá no episódio 1 ele meteu o louco, né? No episódio 1, quando aparece a saída, né? Que a Pomini tá procurando pela saída e tal, ele fala, tipo, eu quis fazer a saída, mas eu não sabia o que colocar do outro lado. E aí eu comecei a pensar nisso conforme os episódios foram passando, que era, tipo, cada aventura que ele foi montando, né? Que o Caim foi montando e tal, elas são sempre baseadas na cabeça dos outros personagens. Tipo, Gangle montou uma aventura de fast food. Eu imagino que provavelmente os arquivos, né, pra poder montar o cenário, vieram dela, ou o pessoal fez do lado de fora e tal. E aí fica aquela brisa, da onde que saiu aquela porta de saída do primeiro episódio? Será que não foi do próprio Caim mesmo? Tipo, ele mesmo falou, eu vou fazer aqui uma saída. Ele começou a pensar e... Vou criar um meme aqui, aí ele cria essa porra. Oi, aqui é a namorada da... Caraca, da Maria, ela tá trabalhando... E aí, putz, qual é teu nome mesmo? É Gabi o teu nome? Era Gabi? Foi mal, a namorada da Mari. É foda lembrar nome. É Gabi, né? Eu acho que é Gabi o teu nome. Seja bem-vinda, minha querida. Tô vendo teoria Digital Circles. Montou o cenário e ele reconheceu... Faz sentido se ele fosse de fato uma IA. Será que não foi ele que montou o bagulho? Tipo, será que não foi ele que montou a... Tipo, ele montou a porta... Então ela falou pra eu vir aqui. Eu tô virando o entretenimento da relação. Let's go. É Gabriela? Let's go! Lembro, porra. Não tem como, é o homem da memória, meu Deus. Saída baseada em memórias que ele tem e não sabe que ele tem, tipo, porque ele acha que ele é um IA, tá ligado? A gente sabe que todos os protagonistas são protagonistas mesmo, menos o Caim, né? E é claro que 6 anos de canal de teoria, gente, uma das coisas que eu menos faço é confiar nos criadores, né? Tipo, a gente confia em umas coisas, não confia em outras, tipo, descrição da série. Todos os personagens da série são humanos que foram botados pra dentro do mundo digital, menos o Caim, que é uma inteligência artificial. O primeiro episódio, o teaser, é um cara usando a roupa do Caim. Não sei se dá pra confiar, não sei se dá pra confiar tanto assim na criadora. Não sei se dá pra confiar tanto assim. Mas é algo. Tipo, eu quero ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Pô, o clima, dessa vez eu acho que o clima pesou sem volta, assim, porque a Pomni era muito doente, foi mal, minha culpa, erro meu, eu tava doente aí, acabei passando aí pro chat, foi mal. Acabei espirrando no chat, não botei a mão na frente da boca, acontece, foi mal. Personagem que tentou interagir com ele, né? Tentou interagir com o Jax. Mas fora ele, não tem outro personagem que vai tentar interagir com o Jax, acredito. Obrigado, Cortez. Todo mundo tem algum motivo pra não querer conversar com o Jax. Já introduziu. E talvez é o que ele quer mesmo. Minha única dúvida sempre vai ser só essa. Tipo, é o quê? Eu pensei em várias coisinhas e detalhes no meio do bagulho. Tipo, sei lá, será que por estar muito tempo no bagulho é essa brisa de arquétipo? Tipo, sei lá, talvez você vai ficando cada vez mais parecido com o personagem que você deveria ser, com um arquétipo específico de personagem. E aí se você... Tomando tiro. E aí se você se tornar muito parecido com o arquétipo, você endoida depois? Porque o cálculo era um... Isso é legal, tá? Essa teoria. Todo mundo tem tipo uma ficha de RPG no Digital Circles, e aí quanto mais você se aproxima do personagem que tá na ficha, mais você vai meio que se tornando um NPC, o que faz você endoidar, e aí você acaba virando um monstro. Isso não foi um elogio, mas eu tratei como elogio. Mas daí você vai se tornando um monstro porque você vai perdendo o seu papel de protagonista. Quanto mais você se aproxima do que tá pré-escrito na sua ficha, mais você se torna um figurante, e quanto mais próximo de ser um figurante na história, mais você perde a sua cabeça, e quanto mais você perde a sua cabeça, mais próximo você tá de virar um monstro. Porque quando um protagonista perde
perde o seu destaque na obra, perde o seu papel, ele é apagado e vira um monstro. Caralho, essa é boa, tá? 10, 9 pessoas já... E aí, Duardzinho, seja bem-vindo, meu querido. 9 pessoas... O que você tá falando, gente, meu Deus? Quanta gente tá assistindo... Ah, tá. Palhacinho que fazia piada sem graça, tá No ligado? Então momento será que ele não estamos com 11, virou tá? muito O palhaço contador- e, o tipo, meu a parte contador é humana diferente do de vocês. dele sumiu? Esse episódio, ele tem um tema muito específico. Humanidade. Você se... Sabe, tem 3, 4 vezes nos diálogos ali. Falido, Você vai se se fuder, ama, pô. você gosta de você mesmo. Zubul e Gengo conversam sobre isso. Kingo e Hagata conversam sobre isso. Se você gosta de você mesmo ou não. Então... Será que se ele se aproximar demais das pessoas, ele vai cartoonizar? Ele vai ficar arquétipo e já era? Não sei ao certo, mas baita episódio. Essa é uma trilha legal. Bom tá? episódio. Mano, Misturou Tchau, comédia falou, Gabi. Avisa pra Mari que ainda tem mais 2 horinhas de live aí, caso ela queira aparecer depois. com muita coisa tensa. Não, e aí, no seu ranking, eu lembro que a gente tinha falado que o último episódio tinha sido, tipo, um dos melhores Foi da o série, melhor. tá ligado? Cara, O melhor por enquanto, episódio. pra mim tá sendo um degrau que só tá sumindo. É, então, pra mim também. A série tá genuinamente só escalando de qualidade com o tempo. Fato, Pô, e o fato. pior é que esse episódio foi maior, hein? Mano, será que os últimos episódios da série Foi vão ser maior. grandão? Você tem noção que Uma isso aqui tá hora. com 6 milhões de visualização? Quando a gente começou a assistir o episódio, tava com 3. A gente começou a assistir, terminamos, já deu 3 milhões a mais. Que bagulho Não, bizarro. bizarro. Mano, Digital Circles talvez seja a maior série indie da atualidade, mano. Sem zoeira, tá? Tá pegando muita vida, tá muito absurdo o tamanho desse bagulho. Naipe Alien Stage, sabe? Que Alien Stage tá pegando... Pô, é que é foda, porque eu acho que Digital Circle já é maior que Alien Stage. Mas essa vibe assim, tipo, tá crescendo com o tempo, mais gente tá sabendo, a bolha tá aumentando. Cara, tem chance dos episódios finais de Digital Circles pegar, tipo, 10 milhões de views em uma hora, mano. Sei lá, um bagulho assim. Bizarro. E o circo tá muito grande. Você notou a travada que o Jax dá quando ela tipo, ela fala o bagulho, aí ela vira pra poder falar, tipo, agora a gente vai se trair, e ele fica uma... É, foto. sim, é o braço Fica que tocou a pensando. Pomni. Parando pra poder analisar mais, assim, o final da aventura, é muito específico que ele termina. Ele abraça, eles tocam a mãozinha, ele percebe que eles estão se dando bem, ele fala, não, atire em mim. Você pode me trair, você pode me trair. Mas ele não trai ela. Soa solitário, me soa solitário. É como se fosse, tipo assim, eu não vou ser babaca com ela, mas ao mesmo tempo tem que Alien afastar. Stage é série? Vou explicando rápido. Alien Stage é uma série indie do YouTube, que dá pra dizer, que ele é um musical, né? Ele é baseado em música, são várias músicas que contam uma história. E aí você vai escutar as músicas e aí você interpreta, tem um final lá e tá. É meio que isso. Mas é uma série completamente cantada. Eu acho que facilmente, por enquanto, do ranking de doidômetro, eu acho que o Jax tá o maior ali. Doidômetro. Já que você tá maior no doidômetro. É uma boa escala, uma boa escala. A Hagata diminuiu e o Jax, nossa, o Jax subiu, hein? Eu nem chuto, mas eu tenho certeza. Nossa, essa cena. Eu tenho certeza que é muito fácil de enlouquecer dos primeiros aí. Não, ele quase foi, né? Ele quase foi. Não tem... Eu já ia embora, mas eu tive uma ideia melhor, vou ver o histórico de vídeos da Mari. Mano, vai ter só jogando foda-se e vídeo meu. Tomara. Torcendo. Tenho 100% de certeza se é assim que se enlouquece, mas pela forma como foi descrito, né? Tipo, a Hagata chegou a falar isso em algum momento, né, e tal. E, mano, eu levo muito a sério o que o Kingo fala na série. Porque eu acho que o Kingo é o cara que mais sabe coisa, mas não pode revelar porque Certeza. ele é doido. Episódio 3, mano, o Kingo fala, tipo, sabe qual é a pior coisa que tem nesse mundo? É você sentir que ninguém gosta de você. O Jax tá aí um tempo aguentando, Nossa, né? verdade, hein? Ninguém gosta dele. Ninguém gosta, tipo, e ele tá solo. E você, tipo, eu falei disso em algumas teorias que eu fiz no episódio passado. Caralho, dá Porque pra fazer um foreshadowing onde o King acabou de falar que o Jax... Tipo, é óbvio que o Jax tá endoidando, mas, tipo, ele acabou de mostrar que a autora está construindo o Jax pra que ele endoide, né? Eu acho que dá pra ver desse jeito, talvez. A Agatha tava sozinha no episódio passado, né? E aí, tipo, nesse episódio, ela fundou vínculos. Agora ela tem vínculo com duas pessoas. Pomini tá lá, Kingo tá lá. Eu sei, o Kingo tá 90% do tempo ele tá doido? Tá, mas ele tá lá. Agora o Jax... O Jax ele tá sozinho, né, mano? O Jax ele tá solo. É ele e o Caim. Os dois são completamente solo. E o Caim é por uma outra razão, né? O Caim não entende o que os personagens querem fazer, quais são as aventuras que os personagens querem Caim tem a fazer e bolha. tal, então... Eu chuto que se for pro Jax não enlouquecer, em algum momento talvez nem seja por causa da Pomni, talvez por conta da Hagata. A Hagata acabou de ter uma conversa com o Kingo e possa dar abertura pra ter algum momento dos dois conversando. Então, agora que ela teve essa conversa com o Kingo, talvez ela consiga pensar até melhor. Mano, imagina se tipo assim, todo esse... Mano, eu acho que a narrativa do Digital Circles vai ser estilo trembala, né? Pra quem não sabe, é que esse é um termo criado por mim, então eu não sei se esse termo é meio oficial, mas narrativa trembala é quando tá tudo normal e do nada um episódio de lore, assim, tudo dá merda, assim, de uma vez só, assim, tipo, do nada tem um pico e dá muita merda do nada, assim. E eu acho que vai ser isso, vai ter alguma aventura
sei lá, vou teorizar agora, vou criar agora, uma aventura que o Caim leva a galera pra algum lugar, assim, sei lá, pra um outro mundo lá, e lá tem alguma missão onde o Jax, por algum motivo, acaba, sei lá, tendo uma alucinação, alguma coisa assim, e ele acaba endoidando, alguma coisa assim. E aí começa a dar muita merda, eles estão presos nesse mundo, estão fugindo, estão tentando não morrer, e aí dá muita merda de uma vez só, sabe? Eu acho que vai ser alguma coisa dessa vibe, sei lá, tipo, o Jax, eles vão pra uma aventura, aí o Jax acaba preso numa caverna, e aí é uma caverna da ilusão, sei lá. E aí o Jax acaba encontrando uma versão ilusória do sapo, da amiga sapo dele. E aí ela começa, tipo, a atacar psicologicamente ele endoida, vira um monstro. E aí o episódio é eles fugindo do Jax monstrificado. E aí começa a dar um monte de merda, a Zubul se sacrifica, aí a Gangle, ela vê a Zubul morrendo e endoida também. E aí sobra só a Agatha, Pomini e Kingo e eles fogem. Sei lá, um bagulho assim, muito piração de louco. E aí o Caim morre de alguma forma, sei lá, alguma coisa assim, pode ser. Esse arco que tá rolando, a Hagatha fala, mano, eu vou, tipo, sabe, ela vai fazendo as pazes e fala, mano, vou ser mais aberta com meus sentimentos. Vou lá tentar falar com o Jax, que a gente era brother antes. Ela vai falar com ele, e aí ele quebra. A Pomni seria legal de acontecer, mas eu acho que com a Hagatha principalmente, já que mostra que É literalmente o que eu esperava que ia ter no histórico da Maria, é meio previsível. eles tinham alguma coisa no passado. Mas e você que tá assistindo Ai, que aí susto! o episódio? Do nada. Bom, gente, é isso. Mais isso, é futuramente isso. aí, aguardem, né? Teremos teorias aí em breve. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham se divertido aí com... Estou teorizando muita... Oh, essa série tá muito legal, adoro teorizar, cara. Esse vídeo vai sair aqui no corte. Você aí do corte! Ai, bati no microfone, foi mal. Você aí do corte! Responda aí nos comentários suas teorias, fala aí se você concorda com alguma coisa que eu falei, com alguma coisa que o Linkzinho falou. Por favor, eu adoro teorizar, adoraria conversar com você aí embaixo. Tamo o quê? 1 hora falando só de Digital Circles, mano? Muito louco, muito boa história. E vamos reagir, se inscreve no canal pra não perder os próximos reacts, tudo ao vivo. Estamos em live agora, é isso, porra. Obrigado, vai Link, finaliza. Finaliza, Link. Link. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E a gente se vê? A gente se vê em breve. Beijo. Tchau. Bye! Ah, tem um pouquinho mais. Peraí. Já dou meu bye. Acabou? Eu tô parado olhando pra câmera aqui, fixa bem. Agora sim. Bye!